Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre a função gaussiana, calcular a integral gaussiana e basicamente você falar o que é fisicamente, onde ela se aplica esse tipo de função, e falar de suas características principais. Então a função gaussiana ela é dada por essa expressão, é um ar, uma constante, vezes, por exemplo, uma exponencial de menos alfa x ao quadrado. Então, aqui nós podemos ver dois gráficos aqui da função gaussiana, um em vermelho aqui, que eu pintei de laranja, e a outra em azul, tá? Então, se você quer calcular a integral, essa integral dessa função, você vai calcular a área abaixo dessa curva, a área abaixo da curva em vermelho, que é a região em laranja, e a área abaixo da curva, por exemplo, da curva azul, que é a cor rósea, mais a laranja. Então, é a área abaixo da curva integral, é a área abaixo da curva dessas funções. Essa função aqui ela tem um comportamento bastante interessante, que ela é de quadrado integrável. Então, no limite, quando você toma x tendendo tanto a menos infinito quanto a mais infinito, essa função ela vai a zero, tá? Então, é uma função que vai dar uma integral aqui, a área abaixo da curva é uma integral finita, uma área infinita. Então, aqui está a função de quadrado integrável. Se você aumenta o valor de A, esse pico aqui, esse ponto máximo da função aqui na origem, ele aumenta, Então, aumentar o A aumenta a amplitude da função. Aqui você vê tanto a função azul quanto a vermelha, elas têm o mesmo valor de A. Então, se você aumenta o A, a função aumenta. Se você diminui o A, a função, o pico aqui, máximo, ele diminui. Mas o comportamento da função ela vai a zero aqui em mais e menos infinitos em qualquer situação em que você aumente o A. Já o alfa, se você aumenta o valor de alfa, a função ela fica mais estreita em relação ao eixo y. Se você diminui o valor de alfa, a função ela fica mais larga em relação ao eixo y. Então, se você for comparar o alfa da curva azul e da curva vermelha, o alfa da curva vermelha ele é menor, do que a vermelha. O azul, a curva em azul tem um alfa menor do que a vermelha. Por quê? Então, porque ela é mais larga. Se ela é mais larga, ela tem o menor valor de alfa. Se a curva vermelha é mais estreita, então ela tem um maior valor de alfa. Então, aqui é esse tipo de comportamento dessa função. Ela também pode ser chamada de integral de função de Euler-Poisson, tá? Então, eu vou resolver essa integral, Ela tem muitas utilidades, na física, por exemplo. Ela aparece com frequência na mecânica quântica, quando você estuda a densidade e probabilidade do estado fundamental do oscilador harmônico, quântico. Ela aparece também na formulação integral de caminho do propagador do oscilador harmônico, quando você estuda propagadores. Então, essa função aparece lá no termo do propagador, do oscilador harmônico, e também aparece na mecânica estatística, basicamente lá na função de equipartição. E quando você também resolve a equação da difusão do calor, via, por exemplo, transformada de Fourier, ou então você aplica o método convencional de separação de variáveis, a parte temporal tem uma dependência aqui também de exponencial de menos t quadrado. Então, essa função gaussiana também aparece lá na equação da difusão do calor. Bem, como é que você resolve essa integral, já que ela é tão interessante e aparece na física? Bem, então você vai calcular a área abaixo dessa curva, dessa função azul ou vermelha, então você vai integrar isso aqui de menos a mais infinito. Então, está aqui a integral que você quer resolver. Tá? Bem, essa integral que eu estou chamando de eu não consigo resolver diretamente, então eu vou aplicar uma estratégia. Qual é? Essa integral eu não consigo fazer diretamente, então eu vou calcular essa integral ao quadrado. Quando você faz isso, essa integral ao quadrado, então você vai repetir aqui a integral que já estava e você vai multiplicar pela mesma integral. Tá? Só que como x é a variável de integração, não importa se você colocar aqui y, z, k, g, f, qualquer função, qualquer variável, qualquer variável que você
você denomine aqui a variável de integração, não interessa, porque quando você resolver a integral, isso no fundo vai sumir essa dependência, né? Você vai trocar pelos limites superior e inferior e essa dependência vai sumir. Então, o argumento aqui de integração não é tão relevante. Então, a primeira integral fica como está e a variável de integração eu vou trocar x por y. É a mesma coisa. Claro, eu fiz isso com um propósito. E qual foi? Então, a integral i quadrado é ela duas vezes, não é essa vezes essa, né? Só trocar o argumento de integração, né? X por y. E aí você agrupa essas duas integrais, dx, dy, e aqui exponencial com exponencial dá essa soma de exponenciais, tá certo? E aí, pessoal, essa aqui é uma integral puramente cartesiana, digamos, você está calculando a área nesse domínio aqui, nesse plano cartesiano xy. Então, você pode fazer uma mudança de variável, né, de coordenadas, trocar o sistema de coordenadas cartesiano por sistema de coordenadas polares, que é perfeitamente possível. Então, o elemento de área, que é dx dy, né, que seria um quadradinho aqui infinitesimal, que você pegaria uma variação pequena em x, uma variação pequena em y, você pode pegar e trocar esse elemento de área em coordenadas polares para r dr dθ. E x quadrado mais y quadrado em coordenadas cartesianas, convertendo isso para coordenadas polares, isso é a mesma coisa que a variável r ao quadrado. Então, vou trocar isso aqui por r quadrado e essa dependência aqui fica em elemento de área r dr dθ. Aqui as integrais vai ficar em r de 0 a infinito, né? E em θ de 0 a 2π, que é uma volta inteira, tá? Porque aqui as duas integrais estão em todo o domínio de menos a mais infinito, tanto em x quanto em y, tá? Todo esse domínio aqui desse eixo, né? Pois bem, então vou repetir aqui, a integral i ao quadrado fica, né, essa integral aqui, olha. Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar de u de alfa r quadrado, então du em relação a r vai dar 2α r. Então eu vou substituir aqui r dr como sendo du sobre 2α e alfa r quadrado é o meu u. Quando você faz isso, a integral em θ, né, essa dependência aqui em r, θ não interfere nessa função, nem nesse termo do integrando, então fica só uma integral de 0 a 2π de dθ, que dá 2π, e o que sobra aqui fica exponencial de menos u, du sobre 2α, é esse termo r dr aqui, ó, é du sobre 2α, tá? Integral de 0 a infinito em r. Então, quando r for 0, o u é 0. Quando r for infinito, o u é infinito. Já está aqui. E aí você resolve, né? Exponencial de menos u dá menos exponencial de menos u, de 0 a infinito. Quando você substituir isso aqui vai dar 1, e aqui sobra 1 sobre alfa. 1 sobre alfa vezes o valor de π, né? Já que o 2 cancelou com esse 2. O 2π, o 2 que veio daqui da mudança de variável. Então, meu i quadrado deu π sobre alfa. Mas o que eu quero não é i quadrado, o que eu quero é o valor de i. Então, né, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o quadrado e vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então, quando você faz isso, então meu i, que era integral de menos a mais infinito exponencial de menos alfa x quadrado dx, vai ficar exatamente raiz de π sobre alfa, tá? Então, a integral aqui, a área abaixo da curva, o resultado dela é raiz de π sobre alfa, né? Então, π é a constante lá matemática, que vale aproximadamente 3,14, e o alfa é esse elemento aqui que, quando o alfa aumenta, aqui a largura da curva em relação ao eixo y diminui. Quando o alfa diminui, a largura da minha função em relação ao eixo y aumenta. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!